Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma nova aula de geriatria, onde nós vamos abordar os seguintes temas: saúde do idoso, incapacidade cognitiva, depressão, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e demência senil. Nós vamos abordar esses temas durante a nossa aula. Bom, doença do idoso. A doença do idoso está estritamente relacionada com a função global, definida como a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. O idoso é considerado saudável quando é capaz de funcionar de forma independente e autônoma, mesmo que tenha doenças. Então, a gente sabe que existem algumas doenças que aparecem já numa idade mais avançada. Por exemplo, a hipertensão, algumas diabetes e outras patologias. O conceito de saúde estabelecido pela Organização Mundial de Saúde como sendo o mais completo bem-estar biopsicossocial, cultural e espiritual não é simplesmente a ausência de doença, é o bem-estar do nosso idoso, é ele se sentir bem na sociedade. As análises das atividades da vida diária AVDS avaliam o grau de autonomia e dependência do indivíduo. Bom, autonomia é a capacidade individual de decisão e comando sobre as suas ações, estabelecendo e seguindo as próprias regras. Então, ele é independente, significa capacitar para decidir e depende diretamente da cognição, que é a interpretação, e do humor. Então, vai depender da mentalidade daquele paciente, daquele idoso. Como é que ele está mentalmente? O idoso, ele muda muito do comportamento, no comportamento de humor. Isso não significa que ele está doente. Assim como qualquer outra pessoa, ele também às vezes não está bem humorado. Independência refere-se à capacidade de realizar algo com os próprios meios. Significa executar e depende diretamente da mobilidade, comunicação. Portanto, a saúde do idoso é determinada pelo funcionamento harmonioso de 4 domínios funcionais: cognição, que é a memória, o humor, mobilidade e comunicação. Tais domínios devem ser rotineiramente avaliados na consulta geriátrica. Como nós falamos na aula passada, o idoso, quando ele vai até o geriatra, é uma consulta demorada, porque o médico ele vai avaliar todas essas funções, a função de memória, do humor, coordenação motora, mobilidade, né? Se ele consegue se mover sem declínio, né? Sem cair. Cognição. Vamos ver exatamente o que é cognição. Cognição é um conjunto de funções formada pela memória, capacidade de armazenações de informações, planejamento, antecipação, sequenciamento e monitoramento de tarefas complexas, capacidade de compreensão e expressão de linguagem oral e escrita, capacidade de executar um ato motor, capacidade de conhecimento de estímulos visuais, auditivos e táteis, capacidade de localização no espaço e percepção
das relações dos objetos entre si. Então, diariamente o médico ele vai fazer essa avaliação de cognição, ou seja, da memória do paciente, desse idoso, para ver se ele sabe onde ele está, qual o dia da semana, se tem algum objeto próximo, o que é aquele objeto, para que ele serve. Então, isso é um tipo de teste. Outra coisa também, os atos motores, ou seja, como ele está se locomovendo, se ele tem uma boa acuidade visual. É claro que com o decorrer do tempo, ele vai ficando com a acuidade visual mais deficiente. Então, tudo isso é avaliado. O humor é a motivação necessária para os processos mentais. Então, como eu falei, o idoso ele muda muito de humor. Então, se isso tiver muito acentuado, tiver vários dias nesse mesmo tipo de humor, vale a pena fazer uma visita ao geriatra. A mobilidade é a capacidade de deslocamento do indivíduo. Depende da postura, marcha, da capacidade aeróbica e da continência esfincteriana. Bom, se o intestino está funcionando, se ele está conseguindo urinar, ou se esses esfíncteres estão relaxados, ou seja, quando ele percebe ele está evacuado, ele está urinado. Então, isso é preciso estar tendo uma maior atenção. A comunicação é a capacidade de estabelecer relacionamento produtivo com o meio, habilidade de se comunicar. Depende da visão, depende de visão, audição e fala. Então, como é que é a comunicação desse paciente? Ele está falando, se verbalizando direitinho, ou se ele começa a ter uma deficiência na fala, a visão, como eu falei, ela começa já a ficar um pouco deficiente, a audição também já não é a mesma. Então, tudo isso a gente precisa estar observando. Bom, agora isso era a cognição. Agora nós vamos falar sobre a incapacidade cognitiva. É o comprometimento das funções encefálicas superiores, capaz de prejudicar a funcionalidade da pessoa. Para o estabelecimento do diagnóstico de incapacidade cognitiva, é fundamental a constatação do prejuízo na funcionalidade do indivíduo ou perda de atividades de vidas diárias. Então, como a gente falou, na cognitiva nós vamos ficar observando. Bom, na incapacidade cognitiva, ele vai apresentar deficiência visuais, motoras, enfim. Ele não vai estar mais conseguindo verbalizar, talvez por uma outra causa, por alguma outra patologia, não se sabe. Então, precisa fazer uma avaliação. Bom, causas. As principais etiologias da incapacidade cognitiva são a demência, depressão, doença de Alzheimer, delírio, doenças mentais como esquizofrenia, oligofrenia, que é a deficiência do desenvolvimento mental, e outras. Então, é necessário ter uma intervenção do geriatra. Agora nós vamos falar sobre o delírio. O que é o delírio? É uma síndrome
neurocomportamental causada por comprometimento transitório da atividade cerebral. É definido como distúrbio de início súbito que envolve a consciência, a atenção, a cognição e a percepção e que tende a variar, flutuar ao longo do dia. O diagnóstico: perturbação da consciência com redução da capacidade de focalizar, manter ou direcionar a atenção. Alteração na cognição ou desenvolvimento da perturbação da percepção, que não é mais bem explicada por demências pré-existente, estabelecida ou em evolução. Perturbação desenvolvida em curto período de tempo, geralmente em horas ou dias, com tendência a flutuações no decorrer do dia. Então ele não sabe se sentir em tempo e espaço, ou seja, ele não sabe se direcionar, ele não sabe qual é o dia, qual é o dia da semana, se é dia, se é noite. Então ele tem aí bastante perturbações. Evidências a partir do histórico do exame físico ou de achados laboratoriais. Bom, os idosos, devido à redução de sua reserva cerebral, são muito vulneráveis ao aparecimento do delírio. As principais causas são as infecções, alguns tipos de medicamentos, intercorrências clínicas e hospitalizações. Sua prevalência em pacientes com síndrome demencial é muito elevada. Então, aquele paciente que apresenta febre por infecção, aquele paciente que faz uso de alguns medicamentos, ele pode ter sim aí a apresentação de delírios. O tratamento inclui as medidas gerais que visam a corrigir os distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos. Então, ele pode estar com falta de potássio, sódio, ureia, creatinina. Então, são os eletrolíticos. E ácidos básicos, ele pode estar também com uma acidez arterial, do pH arterial estar aumentado. Então, isso também leva a um delírio. Promover a nutrição adequada, estimular a mobilidade e a mudança de decúbito. Então, por ele ser muito idoso, ele tem uma fragilidade na elasticidade, na nutrição da pele, então ele fica com a pele muito frágil. Então é necessário estar observando, orientando, ajudando esse paciente a fazer as mudanças de decúbito. Proteger a via aérea e promover a orientação espacial e temporal do paciente. Bom, nós também vamos incentivá-lo a saber qual é o dia, qual é a hora, se está chovendo, se está fazendo frio. Então, nós vamos ajudar na socialização desse paciente. O tratamento específico inclui a remoção da causa, além do controle da sintomatologia. Então, será que esse paciente também ele não está sentindo falta da casa dele porque ele está hospitalizado? Será que esses sinais e sintomas não é saudade da família também? Existe isso também. Então, nós precisamos acolhê-lo, nós precisamos resgatá-lo e incentivá-lo, né? Principalmente nos cuidados básicos de alimentação, banho, deambulação, se ele conseguir ainda deambular, né? Bom, agora a depressão.
É considerada hoje em dia um problema de saúde importante que afeta pessoas de todas as idades, levando o sentimento de tristeza e isolamento social, que muitas vezes tem como desfecho o suicídio. Então, não é tão comum quanto a gente pensa o suicídio de pacientes idosos. Ele entra em depressão, ele começa a se sentir um nada na sociedade. Então, nós precisamos ficar atento com esse paciente que está em depressão. Contudo, é nas idades avançadas que ele atinge o mais elevado índice de morbilidade e mortalidade. Na medida em que assume formas incaracterísticas, muitas vezes difíceis de diagnosticar, consequentemente de tratar. Sintomas são muito variados, indo desde a sensação de tristeza, passando pelos pensamentos negativos, até alterações da sensação corporal, como dores e enjoo. Contudo, para se fazer o diagnóstico, é necessário um grupo de sintomas centrais. Então, eu preciso ter sintomas específicos. Para se fazer o diagnóstico, é necessário um grupo de sintomas centrais, como a perda de energia ou interesse, humor deprimido, dificuldades de concentração, alterações do apetite e do sono, sentimentos de pesar ou fracasso, lentidão das atividades físicas e mentais. Então, é necessário estar sempre atento a esse idoso, estar sempre caminhando próximo a esse idoso, estar sempre observando, porque, como eu disse no começo, não é tão incomum o suicídio de idosos por depressão. Doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela é marcada pela degeneração progressiva dos neurônios, produtores dos neurotransmissores de dopamina, intimamente relacionados ao domínio sobre o movimento do corpo. Então, é uma degeneração, ou seja, são mortes de neurônios. E esse processo de destruição das células nervosas ocorre em vários cantos do cérebro e gera, na maioria das vezes, sintomas como rigidez muscular, tremores involuntários. No entanto, nem sempre são eles que denunciam o quadro. Há parkinsonianos que nunca apresentam esses sintomas, e vale esclarecer que os tremores podem ser sinal de outros problemas. Por exemplo, um trauma crânioencefálico. O idoso, por ele ter problemas de locomoção, ele já não tem mais um andar tão seguro, ele pode cair. E nessa queda ele pode sofrer traumas cranianos. Então é necessário estar atento. Outra coisa também, no idoso ele pode sofrer maus tratos. E nesses maus tratos ele pode apresentar aí trauma de crânio, onde ele vai apresentar esses sinais e sintomas como se fosse Parkinson. Sintomas do Parkinson: tremores involuntários em situação de repouso, então ele está sempre trêmulo, rigidez muscular, lentidão dos movimentos, passos mais lentos e arrastados, perda da expressão, então ele não tem expressão facial, então ele não tem expressão de alegria, expressão de tristeza, é um ar parado, uma expressão muito triste e parada.
depressão, dores musculares constantes. Então, esses são os sintomas mais comuns. O tratamento em alguns casos, quando necessário, o neurologista pode indicar o uso da levodopa, que é uma medicação para a fabricação da dopamina pelo cérebro, e o glutamato e entacapone para estimulação motora. Então, são alguns medicamentos que irão amenizar, porque ele não tem cura. Afinal de contas, os neurônios estão morrendo e eles não se regeneram. Bom, o diagnóstico. A avaliação neurológica, quando se destacam presença de tremores, rigidez nas pernas, braços e tronco, lentidão e diminuição dos movimentos, instabilidade na postura, exames para auxílio diagnóstico do Parkinson. Por exemplo, a ultrassonografia transcraniana é um exame de ultrassom aplicado através do crânio, sem necessidade de contraste, que mostra mudança de cor de uma parte do cérebro chamada de substância negra, que é a região do cérebro que mais produz dopamina. Também tem a cintilografia cerebral. Neste exame se injeta uma substância radioativa para demarcar a quantidade de dopamina, ou seja, a quantidade que está diminuída. Então, a cintilografia ela já utiliza uma espécie de contraste. É necessário muita cautela, né? Por ser um idoso e pode provocar intoxicações. Bom, um outro tema é a demência senil. É caracterizado por uma perda progressiva e irreversível das funções intelectuais, como alteração da memória, raciocínio e linguagem e perda da capacidade de realizar movimentos e de reconhecer ou identificar objetos. A demência senil ocorre com mais frequência a partir dos 65 anos de idade e é uma das principais causas de incapacidade do idoso. A perda da memória significa que a pessoa não consegue se orientar no tempo e espaço, perdendo-se facilmente e tendo dificuldade para reconhecer as pessoas mais próximas. Então, ele acaba perdendo a identidade e não reconhece as pessoas ao seu redor, deixando-o cada vez menos capaz de entender o que se passa ao seu redor. Então, ele perde toda a comunicação psicossocial, ele perde a comunicação da família, a comunicação dos amigos, porque ele não conhece ninguém mais, ele não conhece nem a si próprio. Causas ainda não são conhecidas, mas estudos sugerem um fator hereditário, doença de Parkinson, tumores cerebrais, múltiplos infartos cerebrais que levam ao comprometimento. Também medicamentos que tomados com regularidade podem aumentar o risco de desenvolver demência. Alguns exemplos de medicações são os soníferos, os antidepressivos, remédios usados em problemas de coração ou gastrointestinais e relaxantes musculares e outros. Então, é necessário realmente aí a intervenção do geriatra. Não podemos tomar remédio sem prescrição médica e muito menos o idoso, porque
o sistema imunológico dele, além de ser deprimido, ele tem uma maior fragilidade. Sintomas. Os sintomas de demência senil depende das causas das doenças e pode até demorar anos para se manifestar. Perda da memória, confusão e desorientação, dificuldade em compreender comunicação escrita ou verbal, dificuldade em tomar decisões, dificuldade em reconhecer familiares e amigos, esquecimento dos fatos mais comuns, como, por exemplo, qual dia da semana, do mês, alteração da personalidade, do senso crítico, agitação e caminhadas durante a noite. Então, ele tem aí uma agitação psicomotora e principalmente durante a noite. Falta de apetite, perda de peso, incontinência urinal e fecal, perda da orientação em ambientes conhecidos, movimentos e fala repetitiva. Então, às vezes ele fala uma coisa 10.000 vezes, esquece que ele falou também. Dificuldade em dirigir, fazer compras sozinhos, cozinhar e realizar os cuidados pessoais. Então, nem banho ele consegue tomar sozinho mais. Todos esses sintomas levam a pessoa a uma demência progressiva e podem causar em algumas pessoas depressão, ansiedade, também insônia, irritabilidade, desconfianças, delírios e alucinações. Então, ele já não sabe o que é real ou o que é irreal. O tratamento, os antidepressivos, tranquilizantes, fisioterapia e terapia ocupacional. É claro que todos eles precisam de uma terapia ocupacional, porque eles precisam se ambientar, eles precisam socializar. Atualmente, o mais indicado é manter o portador de demência senil num meio em que lhe seja favorável e familiar, fazendo com que ele se mantenha ativo, participativo, o máximo possível nas atividades diárias e de comunicação, a fim de prestar as capacidades preservar as capacidades do indivíduo. Então, primeiramente a família. É muito importante o papel da família. O vínculo da família é muito forte. Então, ela pode ajudar muito esse idoso. A terapia ocupacional também ela vai ajudar com que esse paciente fique com a cabeça ocupada e funcionante, né? Que ele vai estar estimulando o cérebro a trabalhar. Bom, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.